Oi moçada, nessa aula aqui nós vamos ver os diferentes tipos de entalpia, né? Pelo menos eu vou trabalhar com 2 casos, mas depois a gente comenta outras possibilidades. Então, o primeiro tipo de entalpia que nós vamos estar vendo aqui é entalpia de combustão. Combustão, queima, é a mesma coisa, tá? E toda entalpia de combustão é um processo exotérmico. Vai liberar energia quando eu estiver queimando o material, tá? E na definição de entalpia de combustão, é energia liberada para o meio quando eu queimo 1 mol daquela substância. Então, estou dando um exemplo aqui, ó, a combustão do gás metano. Estou queimando metano na presença de gás oxigênio. O metano está sendo transformado na presença do gás oxigênio em gás carbônico e vapor d'água. Quanto é que liberou de energia? 890,8 kJ para cada mol de metano queimado. Perceba que o valor é negativo, e negativo quer dizer reação exotérmica, reação que liberou energia. O segundo caso, entalpia de formação. Então, qual é a energia liberada ou absorvida para formar 1 mol de produto partindo de reagentes como substâncias simples na forma alotrópica mais estável, tá? Se você lembrar de alotropia é um fenômeno na química que substâncias simples diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, gás oxigênio e gás ozônio são alótropos. Gás oxigênio, O2. Gás ozônio, O3. Substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Por convenção, a substância simples no estado alotrópico menos energético vai ter como entalpia 0, tá? Então, é como se a gente convencionamos que no nível do mar, a altitude é 0, a substância alotrópica mais estável, menos energética, vale 0, tá? Então, ó, quanto que vai ser de energia que nós vamos ter liberado ou absorvida para formar 1 mol de água líquida? Então, para formar esse 1 mol de água líquida, eu estou partindo de reagentes como substâncias simples na forma alotrópica mais estável. Então, para formar água líquida, eu estou pegando gás hidrogênio, tá? A 25 graus Celsius, né? Meio mol de gás oxigênio para formar 1 mol de produto. Para formar 1 mol, houve a liberação de energia de 286 kJ. Então, quando foi formado 1 mol de água líquida através desses 2 reagentes na forma alotrópica mais estável, liberou essa quantidade. Tem casos, pessoal, que a formação de 1 mol de produto é um processo endotérmico, tá ok? Então não vai esquecer que as substâncias simples na forma alotrópica mais estável, menor energia, a entalpia vai valer 0, tá? Isso é uma convenção. Fatores que influenciam a variação da entalpia. Bom, quantidade, né? Se você está queimando 1 mol de carbono, né? Carbono puro, carvão, vai liberar uma certa quantidade de energia. Se você dobrar a quantidade que você está queimando, vai dobrar a quantidade de energia liberada, né? Então, quantidade é um fator que influencia o ΔH, que modifica estados físicos, né? Se você já prestou atenção, quando a gente está escrevendo as equações termoquímicas, a gente escreve obrigatoriamente o estado físico, porque dependendo do estado físico, tem mais ou menos energia. Lembra que o estado gasoso tem mais energia que o estado sólido? Então o estado físico vai influenciar. A alotropia são aquelas substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá? Então, no caso do carbono, né, nós temos substâncias simples diferentes como grafite, diamante, fulereno, então vários outros, mas aquele que tem menos energia é o carbono grafite, a entalpia dele vai ser 0. Uma outra coisa que influencia é a temperatura. Quanto maior for a temperatura, diferente será o ΔH. Por quê? Porque os reagentes vão estar começando num patamar maior se a temperatura for maior. E pressão, pessoal, é muito difícil aparecer, só vai influenciar componentes gasosos, mas quando a pressão é extremamente alta. A pressão sendo extremamente alta pode comprimir alguns componentes,
passando para a forma líquida, então interferindo, tá? É isso, moçada.